Tudo bem? Boa noite, pessoal. Hoje é dia 15 de novembro, feriado de Proclamação da República. Mas o que é esse feriado, Proclamação da República? Para mim, é dia de churrasco, violão, videogame, dia o Brasil perdeu da Argentina. Mas beleza, não. Hoje nós vamos falar de história, tá bom? Vem comigo, vamos falar de história, que vamos entender melhor o que significa esse feriado, tá bom? Vamos lá, para contextualizar, queria falar algumas curiosidades primeiro sobre Dom Pedro II. Tá? Ele foi deixado pela família aqui no Brasil com 5 anos de idade, ele e as irmãs. Ele foi deixado aqui no Brasil para ser educado, para ser instruído, para ser um imperador. Tá bom? Com 14 anos aí sim ele assume mesmo esse poder. Como ele foi muito bem estudado, ele foi um bom imperador. As pessoas gostavam dele, tá bom? Diferentemente do pai dele, que era explosivo, gênio, difícil. Não, ele era mais centrado, ele era mais calmo e ele foi bom para o Brasil, tá bom? Só que o que acontece? Ele começou a enfrentar algumas oposições com o final da Guerra do Paraguai, em 1870. Com o final da Guerra do Paraguai, quem era o líder lá no exército? Marechal Deodoro da Fonseca. Esse nome ficou famoso depois. E quando eles voltam vitoriosos da Guerra do Paraguai, eles esperavam um reconhecimento bacana da coroa, só que eles não tiveram. O que eles queriam, um reconhecimento pela vitória, eles não tiveram. E mais, alguns soldados, dando algumas entrevistas para jornalistas, foram censurados pela coroa. Ah, cara, aí o negócio começou a entornar o caldo. Por quê? O exército começa então a falar, opa, calma aí, nós ganhamos uma guerra. Chega que a gente não tem moral. E aí, com este movimento, acaba nascendo o movimento republicano. Tudo bem? Em 1870, mais ou menos. Só que até então, para Dom Pedro estava sossegado, estava tranquilo, estava tudo sob controle. Tá bom? Até aqui estava sossegado para ele. Só que não era só isso também. Ele também começou a ter problemas com as questões abolicionistas. Por quê? A elite brasileira, que eram as donas dos escravos, tá bom? E aí ele não queria. As pessoas pediam a abolição, o Brasil foi um dos últimos países a acabar com a abolição, tá? As pessoas pediam e ele ia se recusando, ele tentava jogar aqui, jogar ali dos dois lados, ele queria agradar todo mundo, tá? Ele era político até o tutano. Só que o que acontece? A Igreja Católica começa a criticar o imperador porque ele não se coloca abaixo da igreja, ele está acima, beleza? Então olha só, ele estava enfrentando questões com o exército, aí começou a vir questões abolicionistas, ele deu uma enrolada para tentar segurar o máximo que podia, e agora chega a Igreja Católica querendo estar acima do imperador e mais. A Igreja Católica começa a condenar e pede a exclusão dos maçons. A elite brasileira toda maçônica da época, e ele se recusa, ele falou não. E aí ele comprou uma briga, porque falou, não, eu vou ficar acima mesmo, os maçons são os nossos amigos e aqui nós vamos ficar. Não importa que ele era bom. Você começou a vir uma briguinha daqui, uma briga ali, o negócio começa a ficar feio. Aí o Brasil arruma uma treta gigantesca com a Inglaterra. Alguns marinheiros ingleses arrumaram uma confusão aqui num porto brasileiro, eles foram expulsos, a Inglaterra entra na justiça internacional pedindo que o Brasil se retrate dessa questão. O Brasil falou, não tem que me retratar. Foram vocês que vieram arrumar confusão aqui. A Inglaterra perdeu esta causa. Quando a Inglaterra perde essa causa, aí comprou uma briga mais feia ainda. Por quê? Eles já tinham acabado com a escravidão mesmo. A Inglaterra começa a falar o seguinte, olha, todo navio negreiro que eu ver passando por aqui, eu vou afundar. Olha só que absurdo. Ela não queria ajudar os escravos. Ela queria prejudicar o Brasil.
Ela não queria que os escravos chegassem até aqui. Eu vou afundar. Então matava tudo, mas não deixava chegar no Brasil. Olha só quantas questões importantes começaram a acontecer aqui na vida de Dom Pedro. Mas, é assim, vai ficar para uma outra aula falar sobre a abolição da escravatura. Tudo bem? Ele segurou o máximo que deu. O máximo que deu. Tá bom? E aí no dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro, que tinha voltado da guerra e não tinha a moral que ele queria, tinha um jornalista chamado Quintino Bocaiúva, e era um jornalista, e ele começou a inventar histórias. E começou a inventar uma historinha aqui, uma historinha ali. O Marechal Deodoro começou a cair nessa conversa. Então uma das conversas era de que ele seria preso. E aí sim, seguindo todo o movimento republicano. E detalhe, o Marechal Deodoro, ele era monarquista. E mais, amigo pessoal de Dom Pedro. Eu que não quero um amigo desse do meu lado. Quero amigo pessoal. E aí, seguindo essas fofocas do jornalista Quintino Bocaiúva, ele resolveu sim, então, proclamar a República no dia 15 de novembro de 1889. Mas olha só, ele não derrubou o Dom Pedro. Até ali ele tinha derrubado apenas o Visconde de Ouro Preto, tá bom? E continuou tranquilo na dele, voltou para casa, continuou dando a dormidinha dele, só que volta esse Quintino Bocaiúva e fala para ele o seguinte: ó, você falou que agora nós vamos começar a República, sabe o que o Dom Pedro fez? Você derrubou o Visconde de Ouro Preto, sabe quem que ele vai colocar? Um inimigo seu mortal. Ele falou assim: quem? O Gaspar Silveira, do Rio Grande do Sul. Ou esse Gaspar Silveira, quase ninguém fala dele, tá? Ele também, na época que o Marechal Deodoro foi governador do Rio Grande do Sul, ele dava em cima de uma moça, uma princesa, e essa princesa não escolheu o Marechal Deodoro, ela escolheu o Gaspar. Então eles eram inimigos mortais por causa de uma mulher. E aí o Quintino Bocaiúva, ele inventa que o Dom Pedro colocaria ele no lugar do Visconde de Ouro Preto. Aí ele falou: não, aí não. Aí mexeu comigo. E aí ele chegou e só falou assim: então fala para o povo que está proclamada a República. Tipo um recado, manda um recadinho ali, está proclamada a República. E assim aconteceu mesmo, tá, gente? Na política é tudo assim, é recadinhos e golpes, um golpe atrás do outro, tá? A proclamação da República foi um golpe que o Marechal Deodoro, amigo de Dom Pedro, aplicou nele. Então foi um golpe militar. E quando ele foi proclamado a República, eles também falaram, porque assim, eles tinham medo do povo, porque o povo gostava do Dom Pedro. E aí ele decidiu, então vamos fazer então um plebiscito, uma consulta popular, para ver se eles preferem então a República ou a monarquia. Ele deu essa ideia. Bacana. Sabe quando foi feito esse plebiscito? Vocês não vão acreditar, tá bom? Olha só, nós estávamos ali em 15 de novembro de 1889. Esse plebiscito foi feito em 1993, 100 anos depois, tá bom? Pessoal, vou falar numa outra aula sobre a abolição da escravatura. Tranquilo? O vídeo ia ficar muito longo se eu fosse colocar todo esse contexto histórico. Queria só que vocês entendessem então o que é a proclamação da República, para no próximo feriado do ano que vem, além do churrasco, do videogame, dormir o dia inteiro, ouvir um som, namorar, a gente também entender um pouquinho mais do que significa essa proclamação da República. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, acho que o vídeo ficou menor, acho que ficou melhor dessa vez. Tá bom, pessoal? Olha, um beijo, até a próxima. Eu falei que não ia gravar mais vídeos, mas já tá chegando mais um feriado Consciência Negra. Eu acho que eu vou deixar no ar, tá bom? Um abraço, até mais.